Qual o objetivo dessa parte prática aqui, dessas questões práticas? Diminuir o ruído, tá? Diminuir o ruído. Por quê? Deus colocou uma mensagem no meu coração para eu passar para a igreja, que vai libertar, que vai curar, que vai, às vezes, alguém pensando em desistir, se suicidar, né? E a mensagem precisa chegar. O que o diabo vai usar? Ruído. Todo tipo de ruído. Agora mesmo aqui eu vi um monte. Eu comecei a aula, começou a chegar gente. 5 pessoas. Olha para o lado. Vou fazer só uma rápida dinâmica, mas eu vou fazer sozinho mesmo, tá? É mais ou menos o que está nesse slide aqui, né? Toca o telefone, prrim, prrim. Alô? Aí o cara do outro lado, oi, pois não? Ah, aqui é o gerente, você é o funcionário da empresa tal, não sei o que lá. Sou sim. Ah, olha, eu estou ligando para informar que você foi demitido. Aí ele, tá bom, sim senhor. Aí, tá ok. Aí desliga o telefone. Aí ele estava em casa, né? Amor, filhos, olha, vamos sair, vamos, né, comemorar porque eu fui promovido. Vamos lá, vamos. Quer dizer, olha o erro de comunicação. Isso vai gerar consequências? Vai. Ele disse demitido e ele ouviu promovido. Então, a gente precisa tomar cuidado que às vezes uma letra vai gerar uma confusão. Né? Toca o telefone, olha, avisa a sua esposa, não sei, que a entrevista de emprego vai ser dia 5 de junho. Ah, tá bom. Às 2 horas depois chega, ligaram que a sua entrevista de emprego vai ser dia 5 de julho. Não parece que é junho e julho parecido? Vai gerar confusão? Vai gerar. Anota aí, né? Aí você anota a placa, não sei, M, P, B, D, P, T. Pô, é M, é P, é B, é N, é M, é B, é P, é T. São coisas que a gente, na fala, a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente pregando. Uma vírgula muda todo o sentido de um versículo. Tá? Uma vírgula. Então, a gente vai ver agora questões práticas, que quando vocês subirem no púlpito para pregar, tá? Claro, vai dar testemunho, eu estou falando de pregação. É muito bom seguir essas recomendações. Então, os elementos de comunicação. Você tem o emissor, é quem emite a mensagem, tá? Você tem o receptor, é quem recebe a mensagem. Então, aqui, no nosso caso, o emissor é o pregador. O receptor é a igreja. Agora, olha lá, você tem o meio, você tem a mensagem, que é aquilo que você está querendo transmitir, né? A mensagem, você que é pregador, você já tem. Deus já falou contigo, você já preparou um esboço, um sermão, a mensagem você já tem. Qual é a dificuldade? Você conseguir passar essa mensagem que está aqui para o ouvinte. Aí você tem o código, você tem vários elementos nessa comunicação. O canal, você tem a linguagem, que é a língua portuguesa, né? Tem várias, você quando vai estudar a comunicação tem vários elementos. Pode passar o slide? E o pior ali é o ruído, tá? Ruído. Então vamos lá, tem o emissor, o receptor, a mensagem, o referente, o código e o canal. Essas são as principais. Não precisa decorar isso não, tá, gente? Isso aí você acha em qual? É só dar um Google, bota elementos da comunicação, vai ter tudo isso ali. O principal que eu quero hoje aqui pra gente, emissor, somos nós que estamos pregando. A igreja é o receptor. A mensagem é aquilo que você quer passar para a igreja, tá? Eu coloquei no próximo slide o que significa cada um. Pode passar, né? Emissor, receptor, referente ao conteúdo, tá? A mensagem é a forma, né? Realmente a mensagem, o código, que é o conjunto de signos, né? No caso é a língua portuguesa, o canal é como se fala, né? A linha de telefone, aqui no caso, né? É diretamente a voz, tá bom? Mas enfim, é o canal como que a mensagem vai chegar para a pessoa. Pode passar? Vamos lá, a gente vai falar agora, imagina que hoje vocês vão pregar aqui, imagina, vocês, estamos em um culto, imagina assim, que aí vocês vão absorver mesmo. Eu vou escolher, para ficar legal, vou escolher no final um de vocês para vir aqui pregar, para fazer tudo que a gente está pregando, ensinando aqui, ensinando no sentido de recomendações, que aí vocês vão anotar tudo. Então vamos lá, eu separei essa parte de questões práticas em 3 momentos. Antes da pregação, roupa, conforme a ocasião. Claro, culto jovem, tudo, enfim, cada ocasião vai pedir um tipo de roupa, um tipo de traje, tá bom?
Culto jovem, culto de ação de graça, casamento, é conforme a ocasião. Então, aqui na usina social, roupa social, tá? Então, se possível, blazer. Homens, bota um sapato, uma calça jeans, né, uma camisa de botão social e o blazer por cima, se possível. Evitar o máximo, não ser tão social, mas também não tão formal. Tá bom? Hoje, os pastores de Nova Vida, a gente adota o blazer, tá? Qualquer blazer, não precisa ter gravata não. Pode ser sapato, sapatênis, calça jeans, mas camisa social e blazer. Então, tentem providenciar, tá bom? Vai pregar? Tentem vir social. Não usar, evita, camisa com escrito. Qualquer que seja, tenta vir o mais natural possível. Se eu estou pregando aqui, aí tem aqui 3 letras, TWR. O que vai acontecer? O que pode gerar nisso aí? Curiosidade, ruído. Daqui a pouco eu estou aqui, no que eu viro para cá, TWR. Pô, gente, cara, gera ruído. A pessoa às vezes se desconcentra da mensagem para ficar, cara, o que é TWR? Tem gente que é curiosa, esquece a mensagem. E o pior, às vezes tem uma coisa que tu nem sabe o que é. Pior ainda. Tá lá, blá, 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 tu não sabe nem o que tu está usando. É pior, aí acaba a pregação, alguém pergunta, aí tu fala, não sei. Ou pior ainda, fala, tu sabe o que isso significa em inglês? Aí tu, não, é um palavrão, não sei. Então, cuidado, evitem. Aconteceu comigo, tá? A equipe deles lá, muito legal a ideia, muito legal. A camisa linda que eles estavam. Só que o escrito era em hebraico. Toda hora que alguém passava por mim, eu ficava, cara, o que isso quer dizer? Eu ficava tentando lembrar algumas palavras. Não aconteceu com vocês? Olha lá. É normal. Agora, é claro, chega uma hora que você desconecta. Enquanto eu não conseguir parar alguém e perguntar, cara, o que significa isso aí? Aí ele me falou, legal, tá? Eu volta e meia eu olhava e ficava na dúvida. É normal te desconcentrar. Então, evitem camisas com escritos, roupa rasgada, roupa colada no corpo, cordão, pulseira de tamanho excessivo. Evita, porque às vezes você levanta a mão, aí fica o cordão pendurando aqui. Evita, vem o mais natural possível, mais social, mais natural, né? Antigamente teve uma época, Marquinhos, não sei se você chegou a pegar essa época, estava na moda a gravata da Looney Tunes, piu-piu, frajola. Você pegou essa época? Falei, gente... Aí o pessoal vinha lá com a gravata de piu-piu, frajola. Falei, meu Deus... Não, pregar, eu não me recordo de ver pregando, mas eu vi na igreja, tá? Eu vi na igreja. Então, evita, tá? Roupa rasgada, camisa... É social, o mais natural possível. Pode passar, então, antes da pregação. Não estou me sentindo bem, você vai pregar? Não. Está gripado, com tosse, nariz escorrendo, não prega. Tenta avisar o mais com antecedência possível. Não prega se não estiver passando bem, tá bom? Não. Senta onde? Onde o pregador da noite tem que sentar? Precisava falar isso? Por quê? Quem me ajuda aí a dizer por que o pregador tem que sentar na frente? Também, ele se concentra, ele vê menos... Lá atrás, qualquer coisa vai desconcertar. Mas o que a gente está falando aqui? Começou a falar o que eu quero, isso. A gente vai diminuir o principal ruído, que a gente vai falar aqui na frente, quando ele senta na frente. Quem chuta qual é o principal ruído que tem na hora da pregação? O principal, eu duvido que alguém acerte. O principal, o pior ruído que tem na pregação. O entre-sai é terrível, levanta, vontade de descer, dar uns cascudos nesses adolescentes, mas não é esse ainda o principal. Celular também é terrível, mas ainda não é esse. Conversa também é terrível, mas não é esse. Beber água também é terrível. Pode beber antes, beber depois, fica com sede, engole saliva, mas não é esse ainda. Ninguém vai acertar. O principal ruído, a culpa é do pregador. A gente vai chegar lá. Então vamos lá, sente na frente, esteja em oração, tá? Não, vocês foram todo mundo bem, né? Colocando, né? É o que eu falei, a gente já sofre vários ruídos. Mas o pregador ele tem uma responsabilidade muito grande, tá? A gente vai falar sobre isso. Mas enfim, é o que eu estou falando, são recomendações, tá, gente? Se o pregador falar assim, olha, obrigado, mas eu quero ficar de joelhos lá atrás, deixa ele. São recomendações, não é regra. Não, o pastor disse que só pode, quem prega, quem visita tem que sentar na frente. Não é isso que eu estou dizendo, gente, são recomendações, tá bom?
esteja em oração, né? Espírito Santo. Eu não vou tratar a questão espiritual aqui, tá? Estou tratando questões práticas. Domine o nervosismo. Gente, vai dar tudo certo. Vocês vão subir, né? Vão entregar aquilo que tem o seu esboço. Vai ficar nervoso? Vai. Domina o nervosismo. Então, os 5 primeiros minutos realmente são os piores, porque é o nervosismo, mas com o tempo você aprende a dominar, você aprende, nunca vai deixar de ficar nervoso, nunca, mas você vai aprendendo a dominar, não transparecer, normal, gente, se você sobe aqui e não fica nervoso, está errado, tem que tentar transparecer o mínimo possível, porque você tem que subir aqui com fé, a gente vai falar sobre isso, com fé. Então, uma vez que você começa, já demonstra na insegurança, o pior não é nem a insegurança, o nervosismo, isso todo mundo fica. O que não pode deixar passar é a falta de fé, diferente. Você pode ficar nervoso, é normal, gente, a gente não está acostumado, pode ficar nervoso. Mas vai superar e completar a tua pregação já demonstra fé. Mas o que eu quero dizer aqui? Não domine o nervosismo, tá bom? O Espírito Santo vai colocar a palavra necessária. Entenda, parta do princípio, né, que você não está sendo avaliado, não, você está aqui para entregar uma mensagem, né? Olha, sobre amor, gente. Quero falar sobre amor. Diabo explora ruídos. Tudo isso que vocês falaram. Papo, conversa, celular que toca, bebê que chora, tudo, né? Diácono que levanta para falar, tudo atrapalha, tudo. Atrapalha o pregador e a igreja que está recebendo. A igreja que está recebendo. Como eu falei, aquela imagem no início. O emissor está falando, tem um canal, o canal aqui, né, voz, o meio, aquele negócio todo. Então, as coisas, eu quando vou assistir uma pregação, eu gosto de sentar na frente. O que está acontecendo para trás, eu já reduzo o meu ruído, sei lá, uns 70%. O que vai me atrapalhar é o que eu vejo entre eu e o pregador. Se ele tiver com uma camisa, uma roupa, né, um chapéu, não sei, pode me atrapalhar. Mas esses ruídos atrapalham tanto o pregador como a igreja. E a gente tem muito ruído, como vocês falaram aqui. Pessoas andando, conversando, o telefone tocando, microfonia, né? A Gabi me ajuda muito. Às vezes a Moriá ali, vê o microfone, elas vão lá rapidinho abaixo, eu vou ensinar vocês depois a mexer completo no som. A microfonia acontece quando você entra na frente, o microfone entra na frente da caixa. Se o retorno estiver alto, vai começar a fazer aquele barulhinho chato, tá? Tem muita coisa. Qual o maior ruído a ser evitado pelo pregador? Vamos lá. Pregador não chega atrasado. Pregador não chega atrasado, tá? Pregador... Eu fui pregar outro dia em Campo Grande, saí daqui 4 horas da tarde. Falei, eu fico 1 hora lá esperando no carro, mas eu não chego atrasado. Também não. Agora eu quero trazer a responsabilidade para o pregador. O que você, como pregador, pode deixar de ruído para as pessoas? Claro, eu não estou dizendo assim, nervosismo, não é isso. Maior ruído, preste atenção, que a gente tem que evitar isso por parte de vocês aqui pregando. Posso revelar? O silêncio do pregador. Tá? É o pior ruído. O silêncio que eu digo do pregador, do púlpito. É mais ou menos assim. Quero chamar aqui nessa noite, né, o pregador da noite. Esses 30 segundos já é suficiente para alguém pensar num problema, para alguém dar vontade de ir no banheiro, para alguém conversar, puxar um papo. Então, o púlpito não pode ficar em silêncio. Não pode ficar em silêncio. É o pior ruído, é o pior. Porque a comunicação de Deus com a igreja vem pelo púlpito, no louvor. Isso é para tudo, tá, gente? Entre um louvor e outro. Vamos cantar agora 1000 graus. Louvor. Começa você. Não. É o teclado. Aí fica. A igreja está lá. Um pouco, cara. Hoje tem jogo do Flamengo. Meu filho, não fiz a comida. O silêncio do púlpito não... Cuidado. Não é chegar no púlpito e querer falar rápido. Não é isso que estamos falando. Não pode ter silêncio, então, meu irmão. É pior também. A pessoa não entende nada. A gente vai falar rapidinho sobre isso. Então, o silêncio do púlpito, do pregador, não pode existir. Então, eu estou falando, né? Quero chamar aqui irmã Isabel, que Deus te abençoe poderosamente. Pegou o microfone, vai arrumando suas coisas, mas falando.
Falando na simplicidade. Boa noite, amada igreja, a paz do Senhor. Vai falando. Quero agradecer a oportunidade, mas não deixe o silêncio, tá? Vai falando. Glória a Deus. Evita. É bom você comunicar mesmo. Evitar ficar falando aleluia, glória a Deus, para suprir no início, vocês vão querer suprir o silêncio com essas expressões normais, né? Glória a Deus, aleluia, né? Mas tenta suprir falando mesmo, gente, é natural. Olha, é uma alegria muito grande, né? Quero agradecer a Deus a oportunidade. Nisso você já está botando tua Bíblia, né? Botando o teu esbocinho. Uma vez que o microfone parou na sua mão, você não solta mais o microfone, porque aí já diminui o ruído, tá? A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Outro tipo de ruído, tá? Versões da Bíblia. Por isso que a gente adotou a Nova Almeida atualizada. Pode ter outra, pode ter a ARC, você pode ter qualquer versão, tá? Mas não existe versão desatualizada, tá? Todas as versões da Bíblia são uma bênção, mas a gente padroniza. Por quê? Os mais antigos devem lembrar da leitura responsiva. Quem lembra o que é isso? Leitura responsiva. Vamos fazer, amados, quero convidar a amada igreja, vamos fazer a leitura responsiva. Aí o pastor lê um versículo, a igreja lê outro. Isso era muito bom quando tinham poucas versões da Bíblia. Versões que eu digo, né, a Bíblia é uma só, tá, gente? A Bíblia é uma só. E sinônimos, e conversões de peso, medida, né? Hoje, fazer leitura responsiva, se você não tem uma igreja que a maioria adota a mesma versão, vira uma salada. Um está falando côvado, outro está falando quilo de jardas, outro está falando tiro de arco, outro está... Então, hoje quase não se faz mais essa leitura. Era bonito, eu gostava. O pastor, né, lia versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra. A igreja vinha com o outro, aí ficava nesse ping-pong. Era legal. Hoje, então a gente adotou a Nova Almeida atualizada. Para quê? Evita ruído. Você está lendo uma coisa aqui e está escrito outra coisa ali. Agora, já imaginou? Você está lendo aqui uma coisa, o mesmo versículo, e ali está diferente. Já gera o quê? Confusão na pessoa. Pô, mas está falando, né, côvado, do outro ele está falando metro, já pode gerar ruído, tá? Então, o início da pregação é a parte decisiva. Não é o meio, não é o final, é o início da pregação. O bispo Roberto McAllister, ele falava: eu sento para assistir uma pregação. Se não prenderem minha atenção nos 5 primeiros minutos, eu já puxo meu material e já começo a fazer meu esboço. Tem que prender a atenção da pessoa nos 5 primeiros minutos, tá? Pode passar. O início da pregação é fundamental. É o momento que você passa credibilidade, as pessoas vão ver que você está com fé, tá? Não falar. Vamos se levantar em reverência à palavra de Deus. Não fala isso. Pode falar? Pode. Eu recomendo? Não. Por quê? Vamos fazer a leitura inicial em pé, em reverência à palavra de Deus. Aí você faz a leitura inicial, ora, os irmãos se assentam. Aí depois, mas você está pregando. Se você for ler a Bíblia, se você não pedir, tem que pedir para se levantar de novo. Cadê a reverência? Deu para entender o que eu estou querendo dizer? Por que só tem reverência na primeira leitura e não vai ter nas outras? Deu para entender? Eu não recomendo, tá? Pede para se levantar. Amados, vamos fazer a leitura inicial de pé, mas não precisa falar em reverência à palavra de Deus, porque senão todas as outras vezes que você lê, tu tem que pedir, é falta de reverência. Fica incoerente. Deu para entender isso aí? Não pedir, se levantar ou sentar em nome de Jesus. O nome de Jesus não é para isso. O nome de Jesus é um nome que está acima de todo nome, para curar enfermo, libertar cativo, né? Então, amados, podem se assentar. Peço que a igreja se levante em nome de Jesus? Não, por favor, tá? Evita. Alguém subiu aqui para pregar e falou. Gente, vocês vão lembrar dessa aula, mas evita falar o nome de Jesus Jesus não é para a igreja levantar ou sentar. Ao pegar o microfone, né, já vai arrumando, se não larga mais o microfone, vai se arrumando. Pode falar. Peço que os irmãos se assentem em nome de Jesus. Pode falar. Eu não recomendo. É o que eu disse, são boas práticas, tá? Um dia, se você falar aqui, os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Eu vou voar no teu pescoço, mas depois, não na igreja, tá? Então, pegou o microfone, vai falando. Não deixa o silêncio. Vai falando com naturalidade, com paz, com tranquilidade. Quero agradecer ao bispo, né, o convite. Eu quero agradecer, né, a Deus. Vai botando aqui o seu material. Segura o microfone com uma mão e com a esquerda vai
arrumando, mas não larga mais o microfone, que aí senão você já dá espaço ao silêncio. Aí cai um papel. Gente, acontece de tudo. Isso é para minimizar os ruídos. Deu para entender? Não é regra. Vocês não vão conseguir. Dificilmente a gente vai conseguir fazer tudo isso aqui que a gente vai falar aqui. Tá? Então, pegou o microfone, já vai falando, já não vai deixando o silêncio. Olha, Deus tem uma palavra para as nossas vidas nessa noite, e tu está arrumando aqui, ó, tá? Você está botando o teu material e vai falando, olha, quero agradecer. Pode passar o slide, vamos acelerar. Né? Já vai com a leitura inicial marcada. Aqui, ó, marcadorzinho de texto, já vai ali, ó. E aí, ó, você não precisa ficar, a sua leitura inicial está lá em Sofonias. Né? Aí vai ficar 2 horas procurando sofonia, já vai, pode ser, mas já vai com ela marcada. Ó, as Bíblias, você tem marcador da própria Bíblia, que aí, ó, eu venho assim, ó, eu venho aqui, ó, aí quando eu boto a minha Bíblia aqui, eu só abro isso aqui, ó, pronto, já que eu preciso, em 1 segundo eu abri onde eu preciso, tá? Não solta mais o microfone, atentem a posição correta do microfone. Tem gente que pega o microfone aqui, ó. A paz do Senhor, amada igreja, não vai captar. Não é segurar o microfone que vai fazer ele funcionar. Tá? Da mesma maneira, nem tão longe, nem tão perto. Higiene. Uma vez me deram um microfone todo babado. Meu Deus. Todo babado. Posição correta do microfone. Tá? São recomendações. Detalhe, existem vários tipos de microfones. Tá? Existe o microfone auricular, existe aquele que já fica no púlpito, que você não precisa segurar nada. Você fica aqui assim, vocês já viram os que ficam aqui assim? Captam de longe, você é bom que fica com as 2 mãos livres. Tá? O auricular. Então, o normal do microfone, ele é dinâmico, ele capta numa direção só. Só que você não vai pregar assim. Então, você vai botar ele nessa posição e não muito em cima da boca, para não cuspir. Então, bota um pouco abaixo, questão de higiene, tá? Mas nunca na cintura, gente. Tem gente que pega o microfone, aí o pastor tem que se aproximar, levantar a mãozinha dele, né? Então, vamos lá. O que não pode faltar quando você sobe no púlpito? Fé. Tem que subir com fé, tá? Não pode faltar fé. Todo o tempo, em toda a sua pregação, tem que ter fé, tá bom? Crer naquilo que tu está pregando, né? Pode passar. Fazer a leitura bíblica sempre correta. A leitura bíblica correta. Fale o nome do livro certo. Respeite cada palavra, tá? Cada vírgula. Tem vírgula? Faz uma pausa, tá? A leitura bíblica é aquele momento que você tem que fazer com calma, correto. Por quê? Como eu disse, uma vírgula muda todo, uma pausa feita na hora errada muda todo o contexto. Então, cuidado, leitura correta, aprendam a falar os livros difíceis da Bíblia, né? Cuidado, Tessalonicenses, Colossenses, aprenda. Por que não melhorar? Se a gente pode melhorar. Então, êxito ou êxodo, né? Sofonias, sanfonias, cuidado, gente, que pode gerar riso, pode gerar... Tu fala uma palavra errada aqui, as pessoas podem começar a rir, você fica nervoso, gente. É só questão de melhorar. Vai errar? Vai. Várias vezes eu falo palavra errada aqui, acontece. É questão da gente melhorar. Dá mais tempo para a igreja achar a leitura inicial, tá? Então, vocês vão falar a primeira vez. Abra comigo em Gênesis, enfatiza. Capítulo 17, versículo 25. Falou uma vez. Aí a igreja não dá o silêncio, né? Aí vai falando, né? Muito bom estarmos aqui, Deus tem uma palavra, né? Você crê, vai falando. Qual o segredo? Antes de você realmente iniciar a leitura, fala a referência de novo. Todos encontraram? Ó, todos acharam? Todos encontraram? Né? Repete a referência. Vai realmente começar a leitura? Aí você repete. Olha, então, Gênesis 17, 25 diz, que aí a pessoa que às vezes não ouviu na primeira vez, mas não inicia a leitura bíblica, que às vezes é muito rápido. Você chega aqui, vamos ler Gênesis 17, 25, já começa a ler. É um ruído muito grande, tá? Só você lendo a Bíblia. Aí você começa, não sei o que lá, e não sei o que, nem o Data Show achou, nem a igreja achou. Acontece, não tem problema, tá?
Mas vai com calma, fala uma vez, tá? Mas também não precisa ficar perturbando toda hora. Gênesis 17, 25. Olha aí, galera aí do computador. Gênesis 17. Não precisa, vai falando naturalmente. Mas as duas dicas que eu dou, tá? Pergunta se todos encontraram, que às vezes alguém pode sinalizar do computador, 17, 25. Aí tu fala, não, é 25. Problema nenhum, tá bom? E antes de realmente iniciar a leitura, repete de novo, tá bom? Isso aqui é importante. Vocês têm que observar como que dão o microfone para vocês. A igreja está de pé ou está sentada? Oraram por você ou não oraram? Então, o que diz a boa prática? Se oraram por você, o ideal é que você não ore de novo. Tá? Não dá aquela ideia de que invalidou a pregação, já oraram por você para estar pregando. Então você vai agradecer a Deus, vai fazer a leitura inicial, né? Os irmãos se assentam e você já começa, porque já oraram por você. Agora, se você realmente só se sente confortável se você orar, pode orar? De novo? Pode, não tem problema nenhum. Eu considero o data show e o som o coração do culto. Ali, gente, é por isso que eu falo às vezes eu olho ali, tem 3, 4 conversando, ali, gente, é atenção, concentração total. Mas isso a gente vai tratar depois com... Mas vamos lá. Então, dê tempo, pergunta se tu... Repete a referência. Oraram por você. Eu não aconselho a você orar de novo. Eu não aconselho. Já oraram. Não oraram por você. Você ora, pede a Deus sabedoria, para Deus abençoar, Deus falar e pede para a igreja se assentar. Nunca, anota isso aí, por favor, anota, esse aqui é fundamental. Nunca diga, não precisa abrir sua Bíblia ou pode fechar sua Bíblia. Pelo amor de Deus, isso não é nova vida. Nova vida é CBA. Culto de Bíblia aberta, tá? Isso aí, nunca diga isso. Ainda que você cite um versículo, mas nunca fale, não precisa abrir não. Nunca fale isso, nunca. A Bíblia é para abrir, tá bom? Nunca diga, não precisa abrir sua Bíblia. Ou as pessoas, eu já vi muito pregador assim. Leu um versículo, pode fechar sua Bíblia. Eu já, para mim, já vou fazer meu esboço. Já vou fazer meu... O cara vai pregar e manda eu fechar a Bíblia, leu um versículo e vai fechar a Bíblia, vai pregar o quê? Que me mandar fechar a Bíblia num culto, meu irmão vai comprar uma briga comigo. Mas vamos lá, pode passar? Se te der um microfone com a igreja em pé, gente, não prolongue o início, tá? O que eu recomendo? Te deram um microfone, a igreja já está de pé. O que você faz? Agradece rapidamente, faz a leitura inicial, uma oração objetiva, pede para a igreja se assentar, aí que você vai fazer as considerações, né? Agradecer, você ficar falando 5, 10 minutos com a igreja em pé é cansativo, ruído geral. Eu fico agoniado, porque às vezes eu já estou em pé, no louvor, no ofertório, não sei o quê, aí vai pregar, acontece, tá? É experiência. Então, te deram o microfone e a igreja está sentada. Aí sim, a igreja está sentada, está confortável. Você pode fazer as considerações iniciais, quero agradecer o pastor, agradecer o bispo, é uma alegria muito grande, não sei o que. Faz as suas considerações iniciais, botando já, mas não deixe o silêncio, não faça isso. Vai falando, prepara, deixa o seu esbocinho, vai falando. Na hora da leitura, aí sim, se você se sentir confortável, amados, vamos nos colocar de pé, né? Em nome de Jesus? Não, vamos nos colocar de pé para fazermos essa leitura inicial. Aí sim, você faz a leitura inicial, ora, os irmãos podem se assentar. Mas se você já recebe o microfone com a igreja em pé, não fica blá, 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 quero agradecer, foi muito difícil chegar aqui hoje, passei mal, a igreja está em pé. A igreja tem que ficar confortável, porque tem gente que tem problema de coluna, tem gente que tem pescoço, tem gente que faz algo objetivo, evita ao máximo deixar a igreja em pé, isso é muito importante. Você está aqui para pregar a palavra, então evite os excessos de piadas, de canções, né? De comentários infrutíferos, né? Piadas, futebol, pode fazer um comentáriozinho ou outro, depende muito do contexto. Uma canção, né? A Nilza gosta de pregar, assim, é de cada um. É o que eu falei, são recomendações. O que se espera é a pregação, que não pode a pessoa vir aqui, chamar aqui o pregador da noite. Aí o cara faz piada, o cara canta, o cara faz tudo e menos prega. Não pode, tá bom? Pode passar.
durante a pregação. Aí você começou a sua pregação. Volume da voz. Depende muito de onde tu está pregando. O que importa é que o último lá atrás esteja te ouvindo. Então, se você está num lugar que não tem microfone ou está muito alto, está doendo o ouvido das pessoas, afasta o microfone. Você tem que ter esse controle. Então, tem que analisar o local. Não tem microfone, o cara lá atrás está com... Fala um pouco mais alto. Encurta a pregação, porque também tu vai acabar com a tua voz, tá? Não exponha ninguém, nem fique citando pessoas. Gente, isso aqui é muito... é delicado. Uma coisa é assim... Você vai contar um testemunho que está alguém presente ali, aí tu pode citar a pessoa. Olha, lembra, Carlos, daquele dia que a gente estava perdido, passamos ali, não sei, Deus deu um livramento. Você pode citar a pessoa. Mas dentro da pregação, cuidado. Porque, ainda que não seja a sua intenção, pode estar aparecendo ou pensarem que é uma indireta. Né? Então, evita ficar falando nome, evita. Por quê? Né? Você está ali falando, olha, o inimigo ataca a mente das pessoas, ou temos que buscar mais a presença de Deus, temos que liberar o perdão, não é mesmo, irmão? Pode, evita, prega, vai pregando. Agora, é claro, né? Tudo depende do contexto, né? São recomendações. Então, mas isso aqui é muito importante, por quê? Vou pregar, aí li a palavra, aí eu estou pregando assim, ó, e porque não sei o que, não sei o que lá, e não sei o que, não sei o que lá, olhando para a mesma pessoa, 90% da pregação, olhando, a visão tem que ficar assim, ó, tem que olhar para todo mundo e alternando, tu não pode pregar para uma pessoa só, a pessoa, caraca, vai ficar constrangida, olha um pouquinho para cá, olha um pouquinho para o fundo, olha um pouquinho para cá, olha um pouquinho para cá, olha um pouquinho para o fundo. Se você pregar o tempo todo para o pastor vai ficar, ou para o... Todo mundo cabeça de abóbora. Você não pode ficar identificando pessoa na hora da sua pregação. Tem que mais esquece todo mundo. Então evita ficar citando o nome das pessoas, né? Não sei o que, não sei o que lá. Não é irmã Vera, não é. Evita, porque as pessoas podem pensar que tu está mandando uma indireta, pode gerar ruído, a pessoa pode ficar constrangida, né? Dependendo do que você está falando. Aí você, não é mesmo, irmão tal? Evita. Eu aconselho a evitar, tá? Pode passar, olha para todo mundo como cabeça de abóbora. Por quê? Com o tempo, vocês vão... O que é o cabeça de abóbora? Tu está pregando, cara, tu não está vendo ninguém. É todo mundo cabeça de abóbora ou de melancia. Porque uma vez que eu estou pregando, aí eu olho aqui e lembro, o Carlos Julião está aqui. Vai vir na minha mente alguma coisa, alguma coisa que pode me desconcentrar. Tá? Então a ideia vai pregando, olha para as pessoas, mas para cima da cabeça, não olha para os olhos, que aí você não tem o semblante das pessoas. Aí tu está pregando, eu olho, a Vera está ali, ela faz um café gostoso, você vai começar a pensar coisas das pessoas que pode te atrapalhar. Então quando você entra na mensagem, eu aconselho a olhar para as pessoas, mas assim, ó, claro, vai ter hora que você vai olhar olhos nos olhos, mas desconcentra, né? Porque às vezes você olha para ele, você lembra do que ele está passando, recomendações, tá? Nosso culto é CBA, culto de Bíblia aberta. Volte sempre à Bíblia. O que é isso? A gente não lê um versículo e prega e nunca mais volta para a Bíblia, não. Se é temático, vai voltar para a Bíblia como? Nos outros pontos. Se é expositivo, vai voltar para a Bíblia nos outros versículos. Sempre volta para a Bíblia. Leitura correta, sempre. Leia com calma o versículo. Isaías 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Respeitei cada vírgula. Uma vírgula é uma pausa. Porque se você ler tudo direto, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis. Você pode se enrolar, né? A vírgula é para tu dar uma pausa. Então faça a leitura exemplar. Intensidade. Evite a sua pregação, seu mesmo tom, ela toda. Não é a gritar, não é isso. Mas tem palavras, pontos importantes do versículo, da passagem ou da sua fala, que você dá um destaquezinho. Você está lendo a passagem, não sei o que lá, está lendo o versículo, né? E ele identificou que tinha morte na panela. Você fica sempre no mesmo volume,
Dá um destaquezinho, uma palavra ou outra. E ele identificou que tinha morte na panela. Dá para entender como é que chama a atenção isso? Olha a diferença. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Legal, fiz uma leitura bonita. Mas destaca um verbo. Você já pode, na sua leitura, destacar na voz o que você vai abordar, o verbo que você vai abordar no seu esboço. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Dá um destaque, não é gritar, tá? Mas dá aquelas pequenas oscilações em palavras importantes. Fica legal, chama a atenção. Aplica na igreja os tópicos importantes, né, em toda a pregação. Pode passar o slide. Não fique pregando lendo todo o esboço, tá? Às vezes eu tinha muito esse erro no início quando eu começava a pregar. Eu queria colocar no esboço tudo que eu queria falar. Aí eu vinha com 3, 4 páginas aqui. Aí o que acontecia? Não tinha quase contato visual com a igreja. Eu ficava não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Não é que seja errado. O pregador, ele tem que ter mais contato visual com a igreja do que com o esboço. Deu para entender isso aí? São recomendações, tá, amados? Não é? Então, não fique... Esboços são tópicos. Tópicos, e você vai... Leu aquele tópico ali do seu esboço, perdoar o próximo. Aí você vai olhar para a igreja e vai desenvolver para a igreja ali aquele tópico, tá? Não fique também olhando só para uma pessoa. Gente, isso é terrível. O cara está pregando e está só olhando para ele. Não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. A pessoa pode nunca mais voltar na igreja. Tá bom? Pode nunca mais querer voltar na igreja. Agora, pode trazer escrito. Citações externas, frases, né, de Billy Graham, que aí você não vai lembrar. Pode esquecer de uma frase que tu quer compartilhar. Informações geográficas, histórias, distância. Você vai pregar, Jesus foi para Genezaré, aí foi uma viagem de tanto tempo de distância, tantos dias de viagem. Essas coisas você pode trazer anotado, porque são dados, não são o que tu vai falar. Pode passar o slide. Evita beber água. Beba água antes ou no final da sua pregação, tá bom? Evita. É mais ou menos isso daqui, ó. Olha todo mundo para cá. Eu estou falando, estou pregando, né? Aí daqui a pouco, amados, rapidinho, licença. O que deu vontade em vocês? Beber água, ruído. Agora, beba antes. O que eu oriento? Quando for no final da tua pregação, quero pedir para os irmãos a se levantar. Eu faço isso. Quero pedir para os irmãos para se colocarem de pé, vamos fazer a oração final. Aí no que os irmãos estão levantando, né, vão botando, aí você vai e pega, que aí tu já não está transmitindo a mensagem, deu para entender? A mensagem já foi. Agora, está vindo pigarro. Gente, estou no meio da pregação, precisa se desesperar? Vai beber água? Vai. São recomendações. Quer fazer uma experiência? Está todo mundo com a Bíblia aí? Abre aí, rapidinho. Em Mateus 7, não, abre aí. Em Mateus 7, abre aí, rapidinho. Mateus 7, versículo 21 ao 29. É isso aí. Tá vendo? Ó? Bebi um gole d'água tranquilo aqui, ninguém viu. Só que o Marquinho, dedo duro, entregou aqui a minha... Mas, precisa beber água? Vai para o próximo, encerra aquele ponto que tu está falando, vai para o próximo... Amados, abra aí em Gênesis, de preferência lá em Sofonias, uma bem difícil para o pessoal ficar procurando. São técnicas para diminuir o ruído, tá bom? Mas não faça isso, amados, só se realmente estiver passando mal, tá? Agarrou a garganta, amados, realmente peço perdão, licença. Acontece. Você vai ficar aqui pregando, não vai, né? Bebe sua água, acontece. Mas são técnicas para diminuir o ruído. E evita olhar o relógio. Tu está pregando, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. O que todo mundo vai fazer? Olhar o relógio, vai se preocupar com a hora. E o pregador vem logo no subconsciente, o pregador está atrasado e começa a olhar o relógio. Sugestão, aqui tem um relógio aqui, você dá aquela olhadinha de leve. Não tem, tira o relógio do pulso e bota aqui, no púlpito, do lado.
Eu, às vezes, não olho para ali, porque todo mundo que sabe que tem um relógio ali vai querer... Eu só aperto o botãozinho aqui do lado, ó. Eu disfarço, aperto meu botãozinho aqui, eu deixo o celular aqui, ó, eu aperto aqui e vejo a hora, tá? Você tem que ter o controle. Se o tempo estiver acabando, já falamos, né? Não se sinta obrigado de ler todo o seu esboço. Não, vai para o final. Tem 5 tópicos, estava no segundo. Vai para a conclusão, tá bom? Pode passar? 80 ppm é o recomendado. O que é isso? Palavras por minuto. Nem fale tão rápido, nem fale tão devagar. Se falar devagar, a igreja vai ficar com sono. Se ficar muito rápido, as pessoas não vão entender nada, tá? Então, não, mas é verdade. Quando se fala muito rápido, o estudo diz que você não vai... Eu nunca fiquei cronometrando. Dei 1 minuto e fiquei contando quantas palavras eu falei. Não. Eu acho que o ideal é realmente como a gente conversa. Tem um estudo que fala sobre isso. Só 15% do que foi... Quando a pregação, a pessoa fala muito rápido, você só leva 15% do que foi ensinado, pregado, né? Então, 80 ppm, palavras por minuto, é o que é o recomendável. É como se a gente estivesse falando, conversando, né? Nem muito rápido, nem muito devagar. Tipos de erros. Leão enjaulado, a pessoa fica nervosa, fica para lá e para cá, né? Também tudo duro, fica natural, gente, normal, bem tranquilo, tá confortável. Gesticular demais também, a pessoa está pregando, é ruído, atrapalha. A pessoa está pregando, a pessoa... Sei que é o jeito da pessoa... Legal, mas tenta controlar um pouco. Tenta, segredo, dica, cola os antebraços na costela. É uma dica maravilhosa, que é você, teu braço já não fica tão... Cola aqui assim, ó, pronto, segura. O microfone já ajuda com uma mão. A tua mão fica voando quando tu está falando, bota na Bíblia, já ajuda. Vai te ajudando a dominar esse nervosismo, tá? Cuidado com os nés, com os tais. Aqui eu não tenho observado muito, não. Não faz aleluia de pausa. Tem gente que cada palavra entre outra fica não sei o que lá. Aleluia, glória a Deus. Não precisa ficar... Fala normalmente. Pode falar aleluia? Pode. Pode ficar falando glória a Deus? Pode. Mas tem gente que fala uma frase, aleluia, glória a Deus. Fala outra frase, aleluia, glória a Deus. Fala mais um versículo, aleluia, glória a Deus. A pessoa fica nervosa. Aí, para suprir o silêncio, fica toda hora, aleluia, glória a Deus, não sei o quê. Qual o problema do né e do tá? Gera... a pessoa dá a impressão que você está inseguro. Além de ficar um pouco feio toda hora, né, tá. Além de ficar um pouquinho feio, pode gerar que você não acredita naquilo que tu está pregando. Jesus cura todas as doenças, né? Pode gerar, dizer que você está inseguro, que você não crê naquilo que você está pregando. Uma coisa é assim... Antes da pregação, dê uma palavra de bênção ao irmão com o seu lado, cumprimente o irmão que está ao seu lado, durante a pregação, gente, o cara está pregando a Bíblia, a pessoa que fica toda hora, quem está entendendo dá uma glória a Deus, toda hora, vire para o irmão que está... O cara está preenchendo o tempo porque não tem conteúdo. Gente, eu já vi pregação, eu não estou brincando, se o cara tinha 30 minutos, 20 minutos vire para o irmão que está do seu lado e dê uma glória, ou faz isso antes uma vez para gerar aquela comunhão e tal, mas porque realmente eu fico muito assim desconfortável. Toda hora, vire para o irmão que está do seu lado, vire para o irmão que está do outro lado. Gente, prega a Bíblia, tu está ali para pregar, não é para fazer comunhão, não é para... A não ser que seja, claro, num retiro de comunhão, alguma coisa assim. Muitas das vezes, tá? Não existe. Então, muitas das vezes não existe isso, tá? É errado. Muitas vezes. Né ou tá denota insegurança, concorda o S, tá? Isso aí é português que eu estou falando. As igrejas, então é português mesmo, tá? As igrejas, né? As pessoas, tem gente que come o S. As pessoas né? Concordar o S. Pode passar? Membra, não existe, tá? Existe membro, ele é membro da igreja. A irmã Isabel é membro da igreja. Membra não existe. Ela é membra da igreja. Tem muita gente que fala assim, você vai ouvir. Estou dando recomendações, tá bom? Então, concordar o feminino com membro. E ela é membro da igreja. O corpo só existe membro, não existe membra. Qual é a membra do corpo humano? Não existe, só existe membro. A cabeça é um
membro, né? Então, o pé é um membro. Antigo Testamento, masculino, porque são livro de crônicas, então, primeiro crônicas, tá? Novo Testamento, passou dos evangelhos, joga no feminino. 2 Coríntios, mas é porque é carta. 2 carta aos Coríntios. Isso aí, gente, se errar, não tem problema. Porque tem muitas palavras no português que você vai falar aqui que as pessoas vai passar tranquilo. Eminente ou iminente? Não sei, mas eu quero usar. Tu fala, é eminente. Ninguém vai saber se tu falou eminente ou iminente. Fala rápido, se tu está na dúvida, aí você acelera nessa hora. E no final da pregação? Vamos lá. Acaba em Jesus, aplica na igreja, orando sempre no final. O apelo, sempre pela salvação, exceto se for num culto só tem crente, né? E o apelo daquilo que tu está pregando. Apelo sempre naquilo que tu está pregando, tá bom? O tema da pregação é medo. Pegou vários versículos. Davi teve medo. Josué, Deus fala, não tema. Pegou lá, temático, medo, né? No final, você que está com medo, coloque a mão no seu coração. Sempre pede para a igreja se colocar de pé. Aí você faz o apelo daquilo que você está pregando, tá bom? Não precisa o pastor está pregando aqui. No final, igreja, se coloque de pé, vamos orar. Hoje falamos, né, sobre o medo. Deus falou, levamos várias passagens sobre o medo. Nessa noite o medo vai cair por terra. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Vamos orar. Pronto. Aplica na igreja. Sempre aplica na igreja. Próximo slide. Você indo pregar como convidado. Alguém te chamou para pregar numa igreja. Tem ética, tem conduta. Não é chegar lá e fazer o que quer, não. Quem te convidou? Se pergunta qual o tipo de roupa. É terno e gravata? É social? É blazer? Pergunta, para você não chegar lá destoando. Não foi de terno e gravata, todo mundo lá é terno e gravata. Ou o contrário, todo mundo social, só a blazer e você o único de terno e gravata. Então pergunta. Chegue um pouquinho antes. Nunca chegue atrasado numa prega, salvo um problema. Furou o pneu do carro, enfim. O ideal, recomendado, 20 minutos antes, porque muito cedo também, as pessoas ainda estão abrindo a igreja, não prepararam nada, tá? Chegou na igreja, comunique a sua chegada, ou ao pastor da igreja, ou ao dirigente do culto. As pessoas ficam preocupadas, caramba, o pregador chegou, caramba, se ele não chegar, o que eu faço? Comunica logo a sua chegada, ele vai te direcionar, de repente, ao gabinete, né? Comunica a sua chegada para receber as orientações, como vai ser o culto, se pode, não pode fazer apelo. Senta na frente com uma postura digna, tá bom? É o que eu faço aqui. Você está sentado lá na frente da igreja, você é o pregador da noite, né? Aí, poxa, legal, tem pregador de fora. Aí tu está sentado lá, você é o pregador da noite, está com a tua Bíblia, tu está lá. Quando tu for para o púlpito, dei um exemplo aqui, vai estar lá, gente, postura digna, né? Fica, né? Postura digna, já está pregando, chegou, né? Saiu de casa, tu já está pregando. Pregue, se preciso for, use palavras, tá bom? Então senta lá na frente, por quê? Quando o pastor te chamar, já diminui o ruído. Pastor chamou, levanta e vai logo, tá? O bispo, ele preza muito isso. Chamou no púlpito, levanta e vai logo, tá? Você é o pregador da noite, ou quero chamar aqui o pastor Maurício, eu já levanto e já vou correndo para o púlpito, para diminuir o quê? O ruído. Porque senão ele tem que ficar embromando, para não ficar... Quero chamar aqui o pregador da noite, pastor Maurício Saeta. Aí cai a Bíblia, aí volta porque esqueceu o esboço. Tu pode ver, pastor Nova Vida está sempre preenchendo o silêncio, porque tu está prendendo a atenção da pessoa. Deu o silêncio, você vai olhar um celular, vai pensar no que vai fazer para comer, enfim, não dê espaço ao silêncio. Se for em uma outra denominação, claro, você vai saber qual o motivo do seu convite. É um culto de mulheres, é aniversário da igreja, não sei o quê, é um culto de avivamento, é uma vigília. Se for uma outra denominação, não toque em nenhum momento sobre doutrina, tá bom? Não toque, você está para pregar a Bíblia.
Então não vai ficar falando, na minha igreja a gente ordena pastor, aqui vocês ordenam. Cara, não fala de doutrina, cada igreja tem a sua doutrina. Não, na minha igreja os diáconos usam, terno e gravata. Aqui. Gente, não precisa. Não, na minha igreja a gente crê que o pão verdadeiramente se transforma, se consubstancia, né, no corpo de Cristo. Cada igreja tem a sua doutrina, você está ali para pregar a palavra. Então não pregue em doutrina, é indelicado. Você não está pregando, prega o que está ali. Está pregando a parábola do servo vigilante, está aqui aberto, sem querer estava aqui aberto. Vai para falar sobre a parábola do servo vigilante. Vai pegar aqui os versículos. Estejam preparados com o corpo cingido e com as lamparinas acesas. O que eu já posso falar aqui? Você está preparado? Corpo cingido, o que você tem, como estão as suas vestes, o que você tem se vestido, lamparina acesa, você está em treva, não está? Cada frase, gente, Bíblia é detalhe, cada palavra já te dá uma aplicação para a igreja, consegue concatenar com vários outros versículos. Então não pregue sobre doutrina, vá alimentado, tá? A não ser que você esteja em jejum, né? Ou então leva um kit de sobrevivência, uma barrinha de cereal. Por quê? Aconteceu já comigo. Saí 4 horas da tarde, cheguei lá 9 horas da noite, não tinha comido nada ainda. Então, vá alimentado. Pode passar? Leve um pequeno kit de emergência, agradeça, se apresente, né? Leve o abraço do seu pastor, respeite o tempo dado, tá bom? Se te deram 5 minutos, é 5 minutos. Minha amada, olha, a gente está aqui, oportunidade de 10 minutos, é 10 minutos. Senão nunca mais podem te dar a oportunidade. É 40 minutos de pregação, respeite o tempo dado. Uma hora, gente, porque às vezes tem outras atividades, tem outros momentos de oração, respeite o tempo dado. Pergunta, pastor, quanto tempo eu tenho? 30 minutos? Você vai pregar 30 minutos. Faz 25 minutos a sua pregação e os outros 5 minutos a oração, entrega o microfone com os 30 minutos, tá bom? Pode passar? E pronto, encerramos as partes principais, tá bom? As partes práticas, questões práticas, tá bom? São recomendações, lembrando. Moriá, pode cortar a gravação, tá? Não pode falar. Existe, tá? Ali faltou o S. Não vai cantar mais, né? Devolveu. Nos primeiros momentos. Pula o slide, não vou falar não. Pode passar isso. Fica uma coisa assim, eu não recomendo. O né e o tá